Olá, olá pessoal, buenas noches, boa noite, gente. Deixa só um minutinho enquanto todo mundo entra, vamos lá. Opa, tô me ouvindo aqui. Oi, oi, oi. Eu vou colocar os links aqui, pessoal, pros grupos, pro pessoal que ainda tá lá nos grupos, calma aí. Ai. Olá, olá, gente. Só um minutinho, peraí que eu tô tentando ajeitar um negócio aqui. Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês, gente? Ficaram com saudade de mim? Deixa eu só colocar os links aqui, pessoal, que hoje eu tô sozinha na live. Hoje a equipe sou eu. Hoje não tem equipe, hoje tá todo mundo de folga. Tô colocando aqui os links aqui nos grupos, gente, para chamar o pessoal para a live de hoje, para o nosso encontro de domingo. Tem muita gente que vai participar aqui pela primeira vez. Olá, olá, boa noite os que estão chegando. Gente, o assunto hoje, tô terminando aqui de colocar o link no canal, nos grupos. O assunto hoje, gente, é ansiedade. Nós vamos falar sobre ansiedade, quais são as fases da ansiedade, vamos entender um pouquinho melhor o que a medicina chinesa fala sobre ansiedade, porque, como todos sabem, os conceitos, né, os princípios da medicina ocidental e da medicina chinesa são completamente diferentes. Então, a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Eu vou botar aqui, boa noite, gente. O título da live vai ser: em qual fase da ansiedade você está? Porque assim, ó, gente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas sofre com ansiedade, tá? Ó, em qual fase da ansiedade você está? Vamos colocar, esse é o nosso título da live, deixa eu fixar aqui. Vamos fixar esse comentário para quem entra aqui já sabe a respeito do que a gente está falando. Gente, boa noite, ó, sejam todos muito bem-vindos. Quem aqui participou do workshop? Quem aqui estava presente no workshop? Quem me acompanhou durante esses 4 episódios? Olá, olá! Gente entrando. Vou esperar só mais um minutinho, gente. Deixa eu ver. Eu coloquei nos grupos. Eu acho que tá tudo ok aqui, né? Coloquei nos grupos. Tá, a publicação já tá ali pendente. Perfeito. Então é isso aí, gente, ó. Quem de vocês... Ó, tem gente aqui falando que tava no workshop. Que legal. Que saudades. Foi muito intenso, não é mesmo, gente? Ó, nossa, foram 4 dias muito intensos, bastante informação, bastante coisa nova, né, para quem começou a me acompanhar e bastante conceitos novos para quem está descobrindo esse novo mundo, não é mesmo? Sou terapeuta. Ah, tem gente aqui que é terapeuta, que legal. Tenho picos. Pessoal, quem de vocês sofre com ansiedade? Quem de vocês, assim, sente ansiedade, assim, quase que diariamente? Uma coisa que a gente precisa entender também, que são 2 coisas bem diferentes, é uma coisa é você sentir ansiedade por algo pontual na sua vida e outra é você viver ansioso, que aí já se transformou em algo patológico, já é realmente uma doença. Mas hoje aqui a gente vai falar quais são as fases da ansiedade, porque quando você sabe em qual fase da ansiedade você está, você vai conseguir dessa forma saber qual órgão você precisa tratar ou equilibrar, certo? Para que realmente esse tratamento ele seja eficiente, tá bom? Porque não sei se tem acupunturistas aqui, gente. Ó, tem um monte de gente dizendo eu. Eu, inclusive, também tenho ansiedade. Pelo fato de eu ser uma pessoa muito agitada, eu quero fazer tudo, me livrar. Isso aí eu explico melhor nos biotipos. Quem me segue há algum tempo sabe. Eu sou do tipo de pessoa muito executora, quero fazer tudo já para ontem. Então isso me gera um pouco de ansiedade. Eu aprendi a gerenciar isso melhor. Inclusive quando a gente tem ansiedade por algo
que a gente está esperando, né? Eu já vou explicar melhor, não vou entrar muito no assunto. Tenho sensação de estar pressionado o tempo todo. Isso. Eu já vou explicar melhor, gente, quais são os órgãos que a nossa ansiedade afeta, quais órgãos a gente destrói com a ansiedade e quais são as diferentes fases, porque a ansiedade ela tem diferentes fases e quando a gente sabe qual fase a gente está, a gente consegue equilibrar esse órgão e o tratamento ele é muito mais eficiente, porque talvez muitos de vocês já tenham feito de tudo para se livrar da ansiedade e talvez vocês não tenham conseguido. Boa noite, tem gente entrando aqui, legal, gente, sejam todos bem-vindos. Eu já fixei o assunto ali da live, tá bom? Ansiedade, eu acho que todo mundo tem ansiedade hoje em dia, se não em momentos da vida, mas vamos lá, vamos começar no assunto. Então é assim, gente, na medicina chinesa, a diferença da medicina ocidental, a gente consegue determinar em que fase da ansiedade você está, certo? Ou seja, qual órgão você está afetando pela ansiedade, qual órgão você está destruindo com a sua ansiedade. Pela medicina chinesa a gente consegue fazer isso. E assim você foca no tratamento de formas diferentes, porque você sabe o que está causando essa ansiedade e esse tratamento ele é muito mais eficiente, certo? Pessoal, a intensidade da apreensão, essa que a gente sente, é o que vai dar a ansiedade, né? O que tornará essa ansiedade. Porque assim, ó, o que é a apreensão? Vamos entender melhor o que é a apreensão, né? A apreensão é aquela incerteza que a gente tem do futuro, sabe? Medo de que algo não dê certo, receio de que não aconteça aquilo que você quer, né? Uma inquietação, uma preocupação. Por exemplo, ó, imagine que você está esperando assim a confirmação de algum emprego, de alguma entrevista, ou você está naquela angústia esperando o resultado de um exame do médico, ou você está esperando, enfim, qualquer coisa, algo que você quer muito e você está esperando isso. E aí no fundo vem aquele medo, aquela preocupação, aquela sensação de que aquilo não vai acontecer, de que vai dar errado, né? Aí o que acontece? Aí a gente fica apreensivo ou com medo, na verdade, de que isso não dê certo. Então, essa apreensão, ela vem disso, na verdade, de que essa coisa que a gente quer, aquilo que a gente está esperando, de que isso não dê certo. Porque assim, ó, quando algo só que isso, na verdade, não dê certo, que a gente acha que não dê certo, tá, gente? Porque muitas vezes, quando as coisas não dão certos, é porque era para acontecer assim. Na nossa mente, na nossa percepção, a gente achou que aquilo não deu certo, mas muitas vezes esse não dá certo é dar certo. Não sei se eu me explico bem. O nosso campo energético, o universo, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes o que não dá certo para nós, realmente dá certo pelo nosso bem. Mas enfim, voltando àquela sensação, aquela apreensão que a gente tem quando a gente está esperando algo, a gente fica com medo de que isso não se realize, ou de que isso dê merda, de que isso dê errado, enfim. E aí, então, gente, essa aí, na verdade, é a primeira fase da ansiedade, certo? Essa é a sua primeira fase da ansiedade. Quando você tá ali naquela apreensão, isso já começou a afetar alguns órgãos. Eu já vou explicar melhor quais órgãos você destrói com a sua ansiedade. Então, aí depois o que acontece? Você tem essa pequena angústia, assim, né? Aí depois o que acontece é que você fica com medo. Aí você fica com medo de que as coisas não saiam perfeitas, medo de não dar conta, medo de não agradar. E por último, esse medo ele se transforma numa preocupação. Só um minutinho, gente, deixa eu só um minuto, deixa eu botar aqui, porque senão que tá... Eu esqueci de botar em silêncio aqui meu WhatsApp, desculpa. Espero que não comece a fazer barulho aqui para vocês. Então, pessoal, isso começa com uma apreensão, tá? Uma apreensãozinha de que isso não dê certo, aquela coisa.
depois você fica com medo, realmente, o medo, e aí depois isso vem acompanhado de uma preocupação, certo? Essas são as fases, agora nós vamos entender bem quais são os órgãos que você afeta, quais são os órgãos que, na verdade, você destrói com a sua ansiedade, né? Então, assim, ó, quando a gente fala em ansiedade, nós falamos em um sentimento, na verdade, que nós falamos em algo que é gerado por um sentimento diferente, tá? Porque a ansiedade, ela, como eu falei antes, ela pode vir da preocupação, pode vir do medo, certo? E pode vir dessa apreensão. Então, nós estamos falando de uma ansiedade que ela vem de sentimentos diferentes, né? Por situações diferentes, que, consequentemente, isso vão afetar a órgãos diferentes. Só o meu gatinho aqui. Tá fechado ali a janela ali? Ah, por favor. Porque tá bem frio, não dá pra ficar com a janela aberta, né, gente? Então, pessoal, a gente fala em ansiedade, que é algo gerado por um sentimento diferente, por situações diferentes, portanto, isso vai afetar a diferentes órgãos. São 3 órgãos, basicamente, que a ansiedade afeta. Por isso, dependendo do tipo de ansiedade que você tem, você precisa tratar isso de formas diferentes, gente. É óbvio. Muitos acupunturistas, o que acontece? Eu não sei se tem algum acupunturista aqui. Muitos acupunturistas, eles tratam a ansiedade somente no baço, porque falam, quem tem ansiedade tem que tratar o baço, harmonizar o baço. E calma aí, não é assim, tá, gente? Porque se essa ansiedade, ela vem da preocupação, é o baço. Se ela vem do medo, é outro órgão. E se ela vem dessa apreensão, também é outro órgão. Então, é por isso que a ansiedade, a gente precisa entender o que realmente está nos causando a ansiedade. Já vou explicar melhor, tá? Se ainda não ficou claro, já vou explicar melhor agora quando eu falar nos órgãos, aí vocês vão entender. Então, a gente precisa entender qual que é a situação, qual que é esse sentimento, o que eu sinto. Por exemplo, sinto medo, sinto preocupação, sinto medo e preocupação, e aí vai afetar a 2 ou 3 órgãos, é mais grave ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo, Imagine que você tem medo de ser criticado, alguma coisa no trabalho, né? Medo de não fazer as coisas perfeitas, porque tem gente que é muito perfeccionista, medo de não fazer as coisas perfeitas, e aí você se preocupa também demais com algo que poderia acontecer. E geralmente essas nossas preocupações, gente, são com coisas que de fato ainda nem aconteceram. A gente cria situações na nossa mente, você cria. A maioria das vezes não acontecem, gente. A gente fica, por exemplo, tá esperando a resposta de algo, aí você fica, ai meu Deus, se acontecer isso, é que eu vou fazer isso, e aquilo nem aconteceu, e você já está causando todo esse dano, você já está destruindo ali seus órgãos com isso que sequer aconteceu. Então, na maioria das vezes, realmente, essas coisas acabam não acontecendo, e você acaba estragando essa saúde com algo que provavelmente não vai acontecer. E assim, para quem não sabe, para quem é novo por aqui, para quem começou a entender como que funciona aqui esse novo mundo, o coração, gente, como é pelo nosso coração que passam todos os nossos sentimentos e emoções, equilibrar esse órgão já ajuda muito, tá? Quando a gente equilibra, quando a gente harmoniza o nosso coração, aliviar a ansiedade já aliviar a ansiedade alivia bastante. Harmonizar o coração, equilibrar o coração, já ajuda bastante a aliviar a ansiedade, mas não é suficiente na maioria dos casos, tá? Não é suficiente na maioria dos casos, gente. Exatamente, a maioria de nós funciona assim. A gente cria coisas na nossa mente e a gente já começa a sentir, a gente começa a imaginar e a gente já sente toda essa sensação como se de fato estivesse vivenciando isso. E o seu cérebro, prestem atenção, gente, o seu cérebro ele não consegue distinguir em algo que você está imaginando ou se isso de fato está acontecendo. Então, para o seu cérebro, para o seu corpo, que já está causando ali reações químicas, mudanças ali mudanças químicas no seu corpo e inclusive no seu
corpo energético, já começa a afetar negativamente. Isso simplesmente não passou da imaginação. O seu cérebro ele não distingue se é real ou se você está apenas imaginando, gente. Então, é por isso que quando falam, a gente tem que cuidar das coisas que pensa realmente. Eu sei que parece, todo mundo fala a mesma coisa, mas é grande verdade. O seu cérebro ele não distingue aquilo que você está imaginando, criando com os seus neurônios ali muito férteis. Então, ele já começa a causar esse dano no seu corpo, tanto energético quanto físico. Já provoca alterações químicas no seu organismo. Olha o poder que a gente tem com a nossa mente. Então, gente, como é pelo coração que passam realmente todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente cuida do coração, quando a gente equilibra o coração, a gente já ajuda a aliviar a ansiedade. Mas só isso não é o suficiente, gente. Quando o seu coração ele se torna muito ansioso, né, gerando pensamentos obsessivos, preocupações, medo, o que acontece? Você fica sem energia, você fica sem vitalidade, você fica para baixo também, você fica às vezes triste. Então, tudo isso acaba afetando a função do seu coração. E lembram que eu falei no workshop, quem participou do workshop, eu expliquei que a doença ela surge primeiro a nível energético e depois, quando a gente não presta atenção a esses sinais, ela passa a afetar a um órgão físico, certo? Então, isso começa aqui a nível energético, começa a afetar o seu coração, a ansiedade energeticamente, esse canal de energia, esse órgão. Aí você continua com esse processo ali de ansiedade, preocupação e tudo isso começa a afetar o seu órgão físico, gente. E aí, se você faz isso por um período prolongado, logicamente, se você fica ansioso, você tem esses pensamentos obsessivos, você fica criando todas essas situações na sua mente, você vai afetar as funções do seu coração, do seu órgão físico. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, de você ter problemas cardíacos futuramente. Isso pode acontecer, certo? Sua mente vai ficar muito agitada. Opa, tô tomando hoje chá de cavalinha. Aí eu boto as plantinhas, ela tá verde aqui. Então, pessoal, aí quando essa ansiedade ela vem acompanhada de preocupação, aí a coisa fica preta, tá? É só saber se preciso sair da crise da ansiedade, já começo num nível altíssimo. Ela tá dizendo, pelo visto, a ansiedade aqui já afetou o rim, o coração, o baço. Hoje, Márcia, eu vou ensinar aqui uns pontinhos, já vou explicar melhor. Eles vão te ajudar. Outra coisa que ajuda muito, gente, é respirar. Eu sei que quando a gente está numa crise é difícil, mas a gente tem que realmente parar e respirar. E eu já vou explicar por que a respiração funciona muito bem quando a gente está com crise de ansiedade, quando a gente está muito ansioso. Então vamos lá, ó. Então, quando essa ansiedade ela vem acompanhada com uma preocupação muito grande, o que vai acontecer, gente? Além de afetar o nosso pobre coração, vai afetar também o nosso baço. Você vai destruir o seu baço quando você fica muito ansioso. E o que acontece? Na medicina chinesa, gente, o baço, ele cuida da produção do sangue, entre outras coisas, tá? O nosso baço, ele tem muitas funções, mas uma das coisas que ele faz é cuidar da produção do sangue, ele produz o sangue. E esse sangue que é produzido pelo nosso baço, ele vai nutrir o nosso coração. Então, quer dizer que quando você se preocupa muito, você tem esses pensamentos obsessivos, esse sangue, ele não vai conseguir nutrir o seu coração. E aí, o que pode acontecer? Você vai ficar muito confuso, a sua mente vai ficar confusa, você não vai ter clareza para tomar boas decisões, você não vai ter clareza, você não vai conseguir comunicar com clareza, você vai falar assim de uma forma muito confusa, você não vai ter clareza, sua mente vai ficar uma confusão só. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou talvez até muitos de vocês se identifiquem com isso. Porque assim, quando realmente o nosso coração ele está em desequilíbrio, a gente fica, quando o coração e o baço, a gente fica com a mente muito confusa,
De repente vocês conhecem alguém, gente, que você tá conversando com essa pessoa e ela fica falando com você, ela fica falando coisas sem sentido, coisas meio incoerentes, assim. Aí você pensa, nossa, essa pessoa tá totalmente confusa, a mente dela. E realmente, essa pessoa possivelmente, ela tem o baço e o coração em desarmonia. Então é por isso que ela parece muito confusa, por isso que ela não fala de uma forma clara. Vocês lembram também que no workshop, gente, vocês aprenderam, quem participou do workshop aprendeu que quando o nosso coração ele está em desarmonia, aonde que ele começa a dar os sinais? Aonde que o coração, quando ele está em desequilíbrio, começou a ficar doente, aonde que ele começa a dar os primeiros sinais? Na fala, na língua. Lembram que eu ensinei isso no workshop? Então é por isso que quando você vê uma pessoa que ela não fala com clareza, que ela não consegue expressar bem aquilo que ela sente, o que ela pensa, essa pessoa certamente tem o coração ali, já começou a afetar até mesmo até o órgão físico. Tá bom, pessoal? E assim, ó, e como que a gente pode ver se a ansiedade ela já começou a afetar o nosso órgão físico? Vocês lembram? Vocês lembram que a gente podia ver isso na língua? Quando a ponta da nossa língua estiver muito avermelhada, isso quer dizer o quê? Que o nosso coração está agitado, a nossa mente, consequentemente, está agitada e nós estamos certamente muito ansiosos. E essa ansiedade ela já começou a afetar o seu coração. Então, se a sua, logicamente, a ansiedade causa falta de ar, certamente, principalmente em crises. É por isso que eu vou explicar depois por que respirar é tão importante, tá bom? Então, quando a gente pode ver também se isso a ansiedade já começou a afetar o seu coração, quando você olha bem para a pontinha da língua, ela tá muito vermelha. Quando tá muito vermelha, que a coisa tá começando a ficar meio ruizinha, tá, gente? Então, olha para sua língua para saber se realmente a ansiedade já tá afetando ali os seus órgãos. Então, gente, quando o coração e quando o baço, eles estão não funcionando da forma como deveriam, né, em desequilíbrio, a sua memória ela vai ficar péssima, você vai acabar perdendo as coisas, sabe? Você não sabe onde deixou as coisas. Você vai lá, tipo, vou lá no quarto pegar algo, aí chego lá e você fala, ai, o que eu vinha pegar aqui mesmo? Aí você já esqueceu. Isso quer dizer que é o seu coração, o seu baço, que não estão funcionando da forma como deveriam, até. Então vamos lá, vamos resumir. Vamos resumir algumas coisas para entender essas fases da ansiedade. Agora vai ficar tudo mais claro, tá bom? O primeiro órgão, a primeira fase assim da ansiedade, o primeiro órgão que é afetado pela ansiedade é o seu coração, porque por ele passam todos os sentimentos, ele coordena todos os nossos sentimentos, tá, gente? Meu coração bate e tomo... Claro, exatamente. Isso quer dizer o quê? Olha, o teu coração ele já tá te dando sinais de que você precisa prestar atenção a isso, tá? É necessário começar a prestar atenção, mas sem fazer terrorismo, tá? Sem fazer terrorismo, isso pode se transformar em algo muito mais crônico e começar a afetar muito mais. Já começou a afetar o seu órgão físico ali, tá? Muitas pessoas têm taquicardia, elas vão no médico, o médico vai lá, faz o eletrocardiograma e fala que não tem nada. Mas por quê? Porque já começou a afetar o coração, mas ainda não muito ao órgão físico, tá? A gente temos que tomar cuidado com isso. Taquicardias é o teu coração te dizendo, estou ficando doente, presta atenção, tá bom? Então vamos lá. Depois no final eu vou voltar e vou responder algumas perguntas. Vamos resumir. O primeiro órgão que se vê afetado pela ansiedade, então, gente, é o coração. Por quê? Porque por ele passam todos os nossos sentimentos. Ele coordena os nossos sentimentos, tá bom? O segundo órgão que é afetado pela ansiedade é o rim, gente. Por quê? Porque a emoção do rim é o medo. Então, quando você tem uma ansiedade... A ansiedade e o medo, na verdade, gente, elas estão muito ligadas. Muito ligadas, elas caminham muito juntas. Então, quando você fica ansioso e ao mesmo tempo tem medo, insegurança de que essas coisas não deem certos, aí isso vai acabar afetando ao seu rim. A emoção do rim é o medo, tá? Então preste atenção quando
você sente medo de que algo não dê certo, tá? Quando começa a imaginar aquelas coisas, isso vai afetar o seu rim, tá bom? É por isso, gente, que não adianta, vocês entendem que não adianta só tratar o coração ou o baço, a gente tem que entender qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente sente ansiedade, porque dessa forma a gente vai conseguir realmente se livrar da ansiedade ou pelo menos gerenciar melhor essa ansiedade quando a gente sabe de onde ela vem e onde ela está, tá bom? Isso vocês aprenderam no workshop também. Como que eu vou curar algo se eu não sei o que isso é e onde está? Então você precisa prestar atenção às sensações do seu corpo, gente. Eu sempre falo isso. Por isso que a gente não pode depender. Tem pessoas que elas vão te dar o direcionamento, terapeutas vão te ajudar, mas você não pode depender somente de um terapeuta para. Você precisa entender, o terapeuta ele vai te ajudar, mas quem sabe o que está acontecendo aqui dentro, e aqui dentro é você. Então, você realmente precisa parar um pouco e entender. Peraí, eu sinto medo, eu tô ansioso por quê? Eu quero que, eu já sei, eu tô com medo de que isso não aconteça, ou eu já sei, eu tô com medo porque eu tô criando situações na minha mente de coisas que sequer aconteceram e eu já com isso estou afetando ao meu corpo, lembram? Porque a nossa mente ela não distingue se essa situação ela é real ou você está imaginando, gente. Isso já começou a afetar os seus órgãos a nível energético e depois a nível físico. Aí se você não presta atenção a isso que vai acontecer, você vai adoecer. Gente, uma coisa que ajuda, quando você se percebe tendo medo ou dor na lombar também, uma coisa que ajuda muito a harmonizar o rim, que eu falei no workshop, eu fiz um post sobre isso, é tomar chá de gergelim preto, tá? Se prepara muito simples. Você vai tomar 2 xícaras por dia, você pega 1 litro d'água, se a água não for filtrada, você deixa ferver um pouquinho, coloca 2 colheres sopeiras de gergelim preto, conta 30, 40 segundinhos, deixa ferver com o gergelim preto ali, desliga a tampa e depois você toma 2 xícaras por dia. Isso ajuda muito a tonificar o rim. E lembrem que o rim ele é muito importante, porque o rim, desse órgão depende se a gente vai envelhecer com qualidade ou não. Mas hoje o assunto aqui é ansiedade, tá? Eu só parei para falar isso sobre o rim, porque quando você se percebe que você tem ansiedade com medo, então é bom você tomar o chá de gergelim. Pode comer feijão preto também ajuda a harmonizar o rim, a que você tenha menos medo, tá? Vocês perceberam como o feijão ele tem formato de rim mesmo? É porque ele ajuda a tonificar o nosso rim, tá bom, gente? Outro órgão, logicamente, que se relaciona muito com a ansiedade é o nosso baço. E o baço, por quê, gente? Porque assim, quando o baço, quando o nosso baço ele não é bem nutrido, tá? Quando o baço ele não está em equilíbrio, ele vai acabar gerando pensamentos obsessivos, tá? E muita preocupação. Aqui a gente já tá falando quando a ansiedade ela vem acompanhada de preocupação, né? E é o que eu falei no começo da live, tá? Muitas pessoas que estudam acupuntura, elas tratam a ansiedade somente no meridiano do baço, e não é assim. A gente não pode dizer, a pessoa tá com ansiedade, vou lá, vou colocar os pontinhos lá que todo mundo usa para ansiedade. Você tem que entender se essa pessoa ela tem a ansiedade, se ela vem acompanhada de medo, de preocupação, tá bom? Então é muito importante. Quando a sua ansiedade ela vem acompanhada de preocupação, saiba que aí você vai precisar cuidar do seu coração e do seu baço também. O baço, ele geralmente está relacionado com aquele sentimento, com aquela preocupação, gente, tá bom? O coração, gente, ele sempre vai estar envolvido na ansiedade, né? Porque, como eu falei antes, é por ele que passam todos os nossos sentimentos, certo? E quando o coração ele não consegue cumprir bem as suas funções, ele vai afetar a todos os órgãos, gente. Quando o coração ele não consegue cumprir bem as suas funções, ele vai afetar a todos os órgãos. Por quê? Porque ele é responsável pela circulação sanguínea. Então imagine, é óbvio, ele vai acabar afetando todo o seu organismo, né?
Por isso que quem sofre com ansiedade, gente, aí o que eu acho que era a Márcia que falou, né? O coração acelera. É por isso que é normal a gente sentir falta de ar, o coração acelera, a gente pode ter muita acidez no estômago, a gente pode sofrer com insônia também, a sua mente ela vai ficar confusa, isso vai afetar muito o seu raciocínio, tudo isso por uma simples ansiedade. Vocês veem como que tem ansiedade e síndrome do pânico. Ah, Márcia, eu vou, agora daqui a pouquinho eu já vou passar os pontinhos, eu espero que eles ajudem, tá? Mas eu já vou explicar para vocês por que eu não consigo dar um protocolo, vários protocolos diferentes, ó. Então, pessoal, quando o coração ele tá agitado, como eu falei, a sua mente, você não vai conseguir pensar com clareza, você não vai tomar boas decisões, você pode ter taquicardias. Por que isso? Por que afeta o nosso raciocínio? Porque na medicina chinesa, o coração ele é responsável pelo Shen. O que é o Shen? Quem é o Shen? O Shen é a nossa mente. Para a medicina chinesa, o nosso coração e a nossa mente são uma coisa só. Então, se o coração está agitado, a sua mente vai estar agitada também. E aí é por isso que a pessoa parece confusa, não consegue raciocinar direito. E tem uma época do ano, olha que interessante, gente, tem uma época do ano que a gente tende a ficar mais ansioso, que é no verão. As pessoas elas ficam muito agitadas no verão. Por quê? Porque o calor, ele agita mais o coração. Então, nessa época do ano, no verão, até porque o verão é uma energia muito expansiva, é para fora, é agitada, é fogo, é movimento, agita o seu coração. Então, no verão, as pessoas tendem a ficar muito mais ansiosas. E o que vai acontecer? Vai agitar a sua mente também. Eu não sei se todo mundo parou para pensar isso, mas no verão a gente fica muito mais eufórico, mais querendo fazer de tudo, agitado. Exatamente por isso. Tudo que se manifesta nas estações, no meio também se manifesta no nosso corpo. E é por isso que quando a gente consegue se movimentar nesses movimentos de forma saudável, sem que isso cause impactos negativos no nosso organismo, nossa, aí a gente dominou o mundo. É assim que a gente consegue estar saudável, se sentir bem, gente. Ter o nosso corpo tudo funcionando, tudo certinho, tudo. Você acorda bem, você dorme bem, isso é fantástico, gente, ó. Então, ó, para equilibrar cada órgão, gente, a gente precisaria de protocolos muito diferentes, tá? Inclusive porque a gente precisa considerar outros aspectos também. Então, o que eu fiz? Para eu conseguir ajudar todo mundo, porque eu não sei como que cada um de vocês está, o que vocês sentem, para eu conseguir ajudar a todos, eu fiz uns pontinhos, tá? Que eles vão ajudar vocês pelo menos a serenar essa agitação mental e vai ajudar também a que vocês diminuem um pouco a ansiedade, tá bom? Em casos mais crônicos, eu não sei se vai resolver, tá? Porque eu espero que pelo menos ajude, tá bom? Então, esses pontinhos para que vocês parem de pensar excessivamente em algo que vai dar certo, algo que não, para que vocês acalmem um pouco os pensamentos. Gente, uma coisa muito importante que eu falo sempre para os meus alunos, não importa o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha, tá? É assim, ó, já vou explicar. A ansiedade, ela afeta o seu coração. E quando o seu coração ele está em desequilíbrio, ele te causa ansiedade. Vocês percebem isso? Ó, quando eu fico ansioso, eu causo um dano no meu coração. Eu machuco o meu coração, eu desequilibro o meu coração. E quando o meu coração está em desequilíbrio, eu sinto ansiedade. Então, porque essa ansiedade nem sempre pode vir, por exemplo, de pensamentos e sentimentos. Às vezes, o que pode estar acontecendo ali é que você está consumindo muito trigo, muito açúcar e isso está te deixando mais agitado, gente. Isso é normal. Por isso que a nossa alimentação ela é muito importante para a manutenção e até mesmo para corrigir qualquer problema de saúde. Os pontinhos, eles ajudam muito, gente. Vocês já comprovaram isso.
Mas é legal quando a gente entende, se eu tô ansioso, eu não vou comer isso. Se eu tô com problema no rim, eu vou comer mais isso, eu vou deixar isso. É muito legal isso. Quando a gente tem essa clareza, gente, isso é uma coisa que não tem valor. Então, às vezes, você tá ficando agitado porque você andou comendo muito doce, muito chocolate, você tá carente e acha que o doce ali vai suprir isso. Isso tá te deixando mais agitado, que é normal acontecer. E aí você vai ficar ansioso. Tá bom, pessoal? Então, nem sempre essa ansiedade vai vir dos nossos pensamentos. Às vezes são questões fisiológicas que acontecem no nosso corpo que vai o seu coração ele vai entrar num estágio de disfunção ali e vai te causar essa ansiedade. Isso acontece muitas vezes, tá bom? Gente, crianças agitadas, essas crianças que são muito agitadas, que são muito inquietas, os pais precisam restringir o consumo de trigo e de açúcar. Eu sei que é difícil, às vezes, você tirar o doce de uma criança, mas, gente, é muito necessário, porque o açúcar, ele só agita. Então, se você é ansioso, Márcia, que você estava falando ali que você tem crise de ansiedade, restringe ao máximo o consumo de trigo e de açúcar. Isso também vai te ajudar muito, gente. E outra coisa que eu falei antes, pessoal, respirar. O simples fato de respirar, por que ajuda? Quando você respira, tá? Quando a gente respira profundamente, isso na verdade tem a ver com, como que chama? Complexo de Boltzinger, eu acho, se eu não me engano, tá? Porque assim, quando você respira profundo e lentamente, isso provoca alterações nesse complexo, tá? Que esse complexo ele envia sinais elétricos para uma região do seu cérebro que é a que regula o estresse. Então é por isso que respirar profundamente te ajuda a acalmar. Te ajuda a acalmar a sua mente, te ajuda a controlar um pouco essa química do nosso organismo, porque tudo fica alterado. Quando a gente fica estressado e ansioso, a gente causa um dano tremendo ao nosso corpo e à nossa mente também. Então, é por isso que respirar a gente resolve e ajuda muito. Eu sei que quando... eu entendo, Márcia. Olha, uma vez, quando eu tive depressão, antes de eu começar a estudar acupuntura, que foi assim que eu conheci a acupuntura, né? Eu passei por uma depressão terrível, terrível mesmo, tá? E eu tive uma vez síndrome do pânico e crise de ansiedade, gente. Olha, foi a pior coisa que eu tive na minha vida. Foi terrível e graças a Deus foi a única. E é difícil a gente respirar. Mas assim, saiba que é a sua mente que controla tudo. Então, quando você começa a entrar nesse túnel ali sem saída, de que você começou a criar na sua mente situações que não existem, que não aconteceram, para por aí, vai lá e faz os pontinhos que eu vou mostrar agora, tá? Para por aí, porque isso não vai te levar a lugar algum. Então, quando você se pega criando uma situação que na verdade é tudo imaginário, não aconteceu e muitas vezes acaba nem acontecendo, gente, para por aí, respira e faz os pontinhos, tá bom? Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Esse pontinho aqui, ele é muito bom, gente, para ansiedade, tá? Normalmente, para quem tá me acompanhando aqui pela primeira vez, gente, todo domingo eu faço encontro ao vivo. Algumas vezes eu ensino alguns protocolos, os pontinhos, e no dia seguinte eu publico os pontos no meu Instagram. Por quê? Eu mostro aqui, porém nem sempre vocês vão conseguir localizar exatamente esse pontinho bem nessa região da sua mão. Então é por isso que eu mostro os pontinhos aqui, tá bom? Então o primeiro ponto é no dedo médio, ele fica, como se tivesse uma linha que passa bem no meio do dedo médio, ele fica um pouquinho abaixo dessa linha aqui, no fim dessa articulação, da articulação distal aqui, bem um pouquinho abaixo esse primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro pontinho que vai nos ajudar a parar de pensar tanto. E a respiração, ela vai te ajudar muito.
E assim, gente, o que eu tava falando antes, como é legal, né? Quando é muito legal, gente, eu vivo isso diariamente, né? Como é legal quando você tem algo e você sabe como resolver isso. Como é legal, tipo, ter essa sensação assim de que você vai conseguir controlar isso. Isso te dá uma sensação de paz tremenda. Isso te dá uma sensação de tranquilidade, de que você tem ali algo acontecendo ali e aí você vai conseguir gerenciar ou você vai conseguir, você vai saber como que você vai resolver isso. Gente, isso é libertador, isso dá uma sensação realmente de paz, porque aí você pensa, tá, beleza, eu tô passando por essa situação, talvez eu tenha me deixado levar um pouquinho mais, né? Mas tudo certo, não vou me culpar, mas eu sei que eu vou conseguir resolver agora. Agora eu vou resolver e eu vou saber aonde que está esse desequilíbrio aqui dentro do meu corpo, então eu vou saber o que fazer e como resolver. Isso, gente, não tem preço. E eu espero que todas as pessoas que participaram do workshop, que participaram ali comigo esses 4 dias, que tenham realmente comprovado que isso é possível, que vocês têm a capacidade de corrigir qualquer desequilíbrio dentro do seu organismo, gente. Não estou falando somente de desequilíbrios físicos, mas também emocionais. Vocês podem corrigir isso, apenas vocês precisam ter um pouco de conhecimento e clareza. Essa ferramenta, ela realmente pode te ajudar nisso de uma forma simples e, sobretudo, muito prática. Porque você pode fazer os pontinhos quando você está assistindo televisão. Que terapia te possibilita isso ainda, fazer essa autoaplicação, gente? Olha, eu sou apaixonada pelo método. Acho que dá para ver um pouco isso. Eu me auto-aplico quase que diariamente. Não tem aquela coisa, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui em casa não. Aqui em casa todo mundo faz os pontinhos. A gente realmente usa esse método quase que diariamente, gente. Ó. E o mais incrível, gente, é que quando eu mostro isso para os meus alunos do curso, eles podem, quando eles aprendem isso, eles vão levar isso para o resto da vida. Para o resto da vida, não tem o método, vai atualizando, enfim, a gente melhora o curso, mas quando você aprende a fazer isso, você leva isso para o resto da sua vida. E você pode aplicar isso em outras pessoas sem menor risco. Gente, isso na verdade é muito incrível, é muito incrível. Respiração é tudo, Regina. Então, pessoal, o primeiro pontinho é esse, tá? O outro pontinho, ele tá relacionado também com o nosso chakra coronário, tá? Então, ele vai nos ajudar a reduzir o volume de pensamento, a serenar um pouco a nossa mente. Esse aqui é fantástico, que fica na ponta do dedo médio bem na ponta, tá? Então, o primeiro ponto era aqui no dedo anelar e o outro ponto era aqui bem na ponta do dedo médio, gente, aqui, ó. Lembrando que para quem é novo, vocês podem pressionar com qualquer objeto, tá? Qualquer objeto ou até mesmo com lápis. Eu sempre deixo... O meu palito sumiu, acho que o meu cachorro e o meu gatinho pegaram, mas eu tenho outro, porque eu sempre tenho um aqui na minha mesinha, mas eu tô usando esse lápis. Hoje mesmo eu fiz uns pontinhos, ó. Aí eu pego o meu lápis, eu coloco no ponto, pressiono, mantenho essa pressão durante 3 minutos, não menos de 3 minutos, tá? 3 minutos pelo menos. Passou 4, não tem problema, tá? Aí você vai lá e pressiona. Qual a pessoa ansiosa... Parei. Eu faço assim, gente, porque a luz aqui da lupa não me deixa olhar. Parei. Quando a pessoa ansiosa fecha os olhos para se concentrar, da crise de ansiedade ou atrapalha? Tudo vai depender do que você estiver pensando e sentindo, de como que você tá. Eu te aconselho, se você não tem, olha, na verdade assim, ó, se você chegou nessa crise é porque muito controle você se deixou levar por um sentimento negativo, tá bom? Então eu te aconselho, de repente, a olhar. Tem uma meditação que eu gosto de fazer muito, é com mandalas, adoro. Eu gosto muito de apometria, tá, gente? Adoro. Então tem uma meditação que eu gosto, eu olho para umas mandalas, isso me tranquiliza. Eu olho para uma mandala e já fico calma. Então, de repente, seria bom você procurar. Travou, gente?
Tá tudo ok? O áudio tá ok? Travou? 3 minutos cada ponto. Isso mesmo. Cada pontinho você vai pressionar e pode apertar, tá? Vai doer um pouquinho, mas é necessário exercer uma pressãozinha em cada ponto. 3 minutos cada ponto. Então, respondendo a pergunta, eu te aconselho melhor a olhar uma paisagem agradável, tá? A olhar para uma meditação com mandalas. Isso vai te ajudar a serenar a mente, tudo ok? Certo? Então é melhor, eu prefiro, tá? Porque eu olho para uma mandala, tem uma mandala que eu gosto muito, isso já me acalma. Então, gente, ó, o legal disso tudo é que também vocês podem aplicar esses pontinhos em outras pessoas também sem o menor risco. Eu falei sobre isso no workshop, falei muito, sem o menor risco mesmo. Eu só peço para tomarem cuidado quando vocês vão aplicar em mulheres grávidas, tá bom? E em pacientes que têm câncer, que sofrem com câncer também. Mas o resto pode aplicar, ó, sem o menor risco, pode aplicar em crianças. E, gente, assim, ó, a gente tá encerrando já quase as inscrições para o curso. Quem participou do workshop sabe, a gente abriu as inscrições para a primeira formação do método ACM. Já estamos quase encerrando. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver se ainda tem vagas. De repente ele já encerrou e eu tô aqui falando que ainda tem e não tem. Ainda tem umas pouquinhas vagas. Já a gente já preencheu quase 90 e tantos % das vagas, né? Se você ainda tá ali em cima do muro, olha, não demora, porque eu acredito que hoje ou amanhã a gente já vai encerrar as inscrições. E assim, muitas vezes, gente, a gente tá a uma decisão de distância de uma vida completamente diferente. Às vezes é uma decisão que vai mudar completamente a nossa vida. Às vezes é uma decisão que vai mudar completamente a sua saúde, o seu bem-estar. Então, se você tá ali em cima do muro, olha, não demora muito, porque tem gente que eu sei como é que é, deixa para a última hora e depois, quando vê, tem pessoas que ainda não pagaram o boleto, mas eu acho que amanhã já vai encerrar as inscrições, gente. E essa oportunidade também é uma grande oportunidade, porque esse aqui eu acredito que vai ser a última turma da primeira formação. Por quê? As próximas turmas, elas vão ser somente para a formação avançada. Essa formação avançada, ela é mais focada em profissionais, as pessoas que querem aplicar o método profissionalmente. Então é uma oportunidade, principalmente pelo valor que a gente está oferecendo essa primeira formação. É o primeiro contato seu com o método, aprofundar de uma forma. Então, por esse valor, principalmente, porque não tem curso profissionalizante com esse valor. Com esse curso, a gente já oferece certificado, você já pode trabalhar como terapeuta do método ACM, mas então é uma oportunidade, porque essa aqui vai ser realmente a última turma da primeira formação. As outras turmas que a gente vai abrir vão ser focadas mais em profissionais, em pessoas que querem trabalhar com o método. Então, se você está ali querendo começar a trabalhar profissionalmente com o método, você pode fazer essa primeira formação, porque a gente já oferece certificado e é uma grande oportunidade, principalmente pelo valor que a gente está oferecendo. E também, gente, olha, tem poucos profissionais no Brasil que usam este método profissionalmente, então é realmente uma grande oportunidade para você se destacar, porque tem tanta terapia, gente, por aí. Então, é uma oportunidade de você se destacar e se destacar pelos resultados que você pode oferecer para as pessoas que você atende. Porque, como todos viram, quem participou do workshop viu, gente, que os resultados do método muitas vezes são com uma aplicação. Uma aplicação a gente já consegue bons resultados. Então, imagina quanto que você pode cobrar por uma sessão, às vezes que você resolveria esse problema da pessoa em 3, 4 sessões. Quantas vezes você pode cobrar por apenas uma única sessão que você consegue já resolver em parte o problema dessa pessoa? Então, se você está em cima do muro, não demora, porque é uma grande oportunidade, tá bom? Vamos ao último pontinho, gente. Parei. Acho que fizeram essa pergunta. Posso aplicar agulhas nesses pontos? Sim.
Se você é acupunturista, você pode colocar, só não vai colocar as agulhas grandes, pelo amor de Deus. Você vai matar essa pessoa, né? É, você tem que usar as agulhas de mão. Mas eu já vou te adiantar algo. Dói muito nas mãos. Gente, vocês não têm noção o que dói nas mãos. É por isso que esse método, ele tem resultados, eles trazem resultados muito rápido, gente. Porque as nossas mãos, elas têm uma conexão muito direta com o nosso sistema nervoso e com o nosso cérebro. Então, elas são muito sensíveis. Quando você coloca uma agulha aqui, fia, vai lá e prova. Depois você me disse, alguém vai deixar você botar a agulha na mão. Eu duvido que você arranje um paciente que deixe você colocar as agulhas na mão. Nossa, gente, dói muito. Para quem você vai colocar a agulha se você pode colocar ali um objeto e sem dor? E o efeito é muito rápido, tá? Então, gente, ó, vamos lá, último pontinho. Márcia, está salvando os pontinhos, tá? Olha bem para eles. Na ponta do dedo médio, no anelar e o outro é aqui, ó. No dedo mindinho, tá? A mesma coisa, imagine que passa uma linha bem no meio do seu dedo mindinho e fica um pouquinho embaixo dessa linha aqui do dedo, que é no final dessa articulação. Aqui. Esse é o nosso último pontinho, gente, ó. Para quem não sabe, depois de cada encontro ao vivo, quando eu ensino protocolos, os pontinhos, no dia seguinte eu publico isso no meu Instagram, tá? Geralmente ao meio-dia, eu vou lá e publico essa mãozinha no meu Instagram para quê? Para que vocês olhem bem para essa imagem e vocês consigam localizar exatamente esse ponto na mão de vocês. Isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês façam a pressão ali no pontinho certo. Tô tirando print, show de bola. Então, deixa eu colocar aqui de novo, ó. Tá? Mas amanhã fiquem tranquilos que eu vou publicar esses pontinhos que eu ensinei aqui hoje, tá bom, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, ó. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. Ai, gente, eu tenho medo de mexer aqui no meu celular, porque volta e meia eu faço umas merdinhas. Aí eu acabo fechando a live, então eu passo com cuidado. Deixa eu ver, ainda tem como receber certificado? Sim, eu respondi a sua pergunta. Eu respondi. Para quem não recebeu ainda, gente, porque teve gente que saiu dos grupos, aí eu até brinquei lá na publicação. Quem saiu dos grupos não vai receber o certificado. Aí você pode receber, basta você enviar um e-mail para Caioa. Eu coloquei lá na publicação, gente, o e-mail. caioa@acmsemagulhas.com.br. Aí você manda um e-mail que lá o Bruno vai te mandar o certificado. Tá bom? Ai, não vou seguir passando aqui, tenho medo de... Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não vou passar para trás, gente, porque eu tô com medo de fechar aqui a live. São os mesmos pontos que você indicou para relaxar e dormir melhor? Eu não lembro se são exatamente os mesmos, eu acho que tinha outro, tá? Mas esses ajudam muito a desacelerar os pensamentos e esse aqui, ele é fantástico para a ansiedade. Ele é um dos mais importantes que vai te ajudar a diminuir a ansiedade, tá? Deixa eu ver aqui, parei. Obrigada, prof. Uma vez foi numa acupunturista, ela olhou minha língua e me disse que eu tenho o baço lento. Isso é possível? Sim. Você não participou do workshop, Márcia? No workshop, eu ensinei como que a gente pode ver como que está a saúde do nosso baço. Você vai lá, no seu espelhinho, vai olhar para sua língua. Ai, tá lá a imagem. Aí você vai olhar se nas laterais da língua aqui, você tem os dentes marcados. Se você tem os dentes marcados e se você tem qualquer alteração no meio da língua ali, que inclusive todo mundo que participou do workshop recebeu o PDF, você tem um baço deficiente. Mas assim, ó, vou te contar um segredo. Quase todo mundo tem o baço frágil. A maioria das pessoas, gente, tem um baço que ele não funciona bem. Por quê? A gente não come bem,
a gente se preocupa em excesso, a gente se estressa demais. Tudo isso afeta a função do baço. E sabe por quê também? O baço, ele é a mãe de todos os órgãos. O seu baço, ele doa energia para todos os órgãos. Então imagina o pobre baço. Fica sempre doando energia, ainda a gente não come bem, se preocupa muito. Gente, todo mundo tem um baço em desequilíbrio. Todo mundo. Mostra de novo a mão como, claro, ó, primeiro ponto, dedo mindinho, segundo ponto, dedo anelar, deixa eu ficar para trás. E o último ponto aqui bem na ponta do dedo médio. Fiquem tranquilos, pessoal, que amanhã eu vou publicar esses pontinhos, tá? Hoje vocês façam para dormir melhor. Ai, a Márcia tá aqui pela primeira vez. Ai, que pena, Márcia. Ó, faz o seguinte, ó, o workshop, as aulas, quando a gente tirou do Instagram não tinha como voltar, mas elas vão ficar lá no nosso canal do YouTube até hoje à meia-noite. Então, olha, vai ter que fazer uma maratona assim para assistir todas. O que você vai fazer? Quando terminar a live, você me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem que eu vou te passar o link do nosso canal do YouTube, aí você pode assistir hoje as lives ainda. Até hoje é meia-noite. Por que a gente vai tirar do ar, gente? Porque a gente já está encerrando as inscrições para o curso, já preencheram 90 e tantos % da vaga, já está terminando. Então a gente tira do ar, porque se a gente deixa, as pessoas depois querem entrar no curso, isso não é possível, tá? Então, quem não assistiu ainda, dá tempo. Se você perdeu algum episódio, dá tempo, tá lá no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter a presença de vocês aqui um domingo. Lembrando que, a princípio, eu faço encontros ao vivo todo domingo às 8 horas da noite. A gente sempre fala sobre diversos assuntos. Eu tenho intenção de começar a fazer mais uma live na semana, ainda não defini o dia. Gente, que os meus alunos, eles me tomam muito tempo. Eu me dedico muito para os meus alunos, então é normal, às vezes falta tempo. E também tenho a minha vida, que quase não tenho vida, né? Minha vida é isso aqui. E então é por isso que eu não estava realmente conseguindo fazer mais de uma live por semana, mas eu prometo que eu vou começar a fazer. Tá bom? Obrigada, uma boa noite. Faça os pontinhos antes de dormir. E aí amanhã vocês me contam. Tá bom, gente? Beijo grande e uma boa noite.